Bom dia. Queria agradecer aí ao Leandro esse convite, né? Creative Mornings. É interessante a ideia de estar aqui, né? O pessoal da Gerdau está aqui. É a primeira vez que eu estou falando aqui dentro do museu e falar dessa questão do feio, né? Eu acho interessante a ideia de falar do feio, eu prefiro falar do belo. Depois eu vou explicar, porque todo mundo vinha aqui de manhã para ouvir falar de feio, é muito engraçado. Já feio, já basta o noticiário, né? O nosso noticiário está uma coisa impressionante. Não dá para assistir, porque é feio de todas as maneiras. E, de alguma forma, o que eu vou dizer é que eu acho que é um contraponto a essa feiura. A ideia do feio é começar por aí, ó, pelo chão. Esse é o chão que eu piso. Tem vários, cada um pisa, né, no seu chão. E o Fernando Pessoa dizia que a gente tem que amar a nossa aldeia, porque é a única maneira da gente ser universal. A única maneira, de fato, de você se transformar uma pessoa que seja planetária é você ter a consciência do seu lugar. Para mim, um homem íntegro tem que ter os pés no chão, os olhos no horizonte e a cabeça nas estrelas. Essa é a imagem mais justa e bela que eu vejo de uma trajetória. Porque quando a gente tem um pé no chão, nós temos a sensação da realidade, o toque, né? Ainda está sapateando aqui nesse chão aqui, que deve ser bem gostoso. E esse sapateador deve se deliciar no tablado. O chão é o nosso estar no mundo, é o nosso momento. É a nossa sensação de realidade. Os olhos no horizonte, porque se você não tiver rumo, você anda em círculo. É estatístico isso. Quando você cai num lugar que você perde a noção de horizonte, você anda em círculo. Cai numa mata, fechado, anda em círculo. Você cai num capinzal fechado, você anda em círculo. As fotos mostram que pessoas morreram a 400 metros de um lugar que tinha uma água, porque não tinha horizonte. Então o horizonte é importante, saber as metas que a gente tem. E cabeça nas estrelas, porque se não tiver criatividade, não tiver invenção, não tiver sonho, você também não tem para onde andar e não tem como transcender. Você fica preso à materialidade. E nós temos as montanhas, não é? Minas tem as montanhas. Minas, é engraçado. Minas já nasceu com esse nome. Minas Gerais, quer dizer, é tudo minerado. Não é? Nós já nascemos com essa missão. Mais ainda, nós somos mineiros. Quer dizer, nós somos o único estado brasileiro que o designativo do seu habitante é uma profissão. É engraçado? Você pode olhar, lagoano, sergipano, capixaba. Não tem. Mineiro é profissão. Mineiro trabalha nas minas. E é profissional, não é um... O mineiro é aquele que tira da terra o bem, né? E nós não sabemos fazer isso até hoje. Imagina, desde que nós somos mineiros, a gente continua devastando, arrebentando as montanhas, sem saber lidar com elas. Temos agora um grande esforço, vamos ver, né? Das cidades mineradas, essas coisas. A própria Gerdau já faz um trabalho, quase dizer que nós fizemos um trabalho, mas está indo. Mas eu falo o seguinte, olha que maravilha. Quando o carioca fala, Minas não tem mar, para quê, né? Montanha. Um amigo meu, muito amigo, Veveco, quando morreu, eu escrevi uma coisa para ele, falei que, assim, chorando, falei que os grandes mineiros, quando morrem, eles não viram estrelas, eles viram montanhas.
que eu gostaria que esse meu amigo virasse uma serra verde na paisagem. Como ele era muito gentil, a serra cheia, Serra da Gentileza, é um bom nome, né? Vamos ver que um dia sai uma música aí do Clube da Esquina, já tem umas tentativas. Então é nessa terra que eu vivo, e essa terra eu falo o que eu acho que é o que eu acho de beleza. Beleza na arquitetura é uma coisa interessante definir o feio e o belo na arquitetura. A Ada Louisa Huxtable, crítica de arquitetura do New York Times, disse uma vez uma coisa interessantíssima que eu guardei para a vida toda. Ela disse que estou cansada de ver prédios bonitos de péssima arquitetura. Então, no momento em que eu for fazer os projetos que eu vou mostrando agora, eles são projetos que não pensam em boniteza. Boniteza é uma coisa superficial, é igual gente bonita e burra, né? Vocês conhecem, não é? Tem muita gente, aquele sujeito assim, tinha na televisão um cara parecia cigano, na hora que ele abria a boca, não é? Aquela mulher maravilhosa, lindíssima, chega na sala, não deixa ela falar, não, porque não se abrir a boca. Então a beleza é uma coisa superficial, é uma coisa cosmética, é uma coisa temporária. A beleza não, a beleza tem ética, tem conceito, tem durabilidade. A beleza, ela amplia, e a beleza nem necessariamente é bonita. Muitas vezes a beleza não é bonita. A beleza não é óbvia. A boniteza talvez seja óbvia, mas a beleza não. A beleza é uma coisa que você precisa de um certo tempo para perceber. Você precisa de uma certa vivência. Você não pode ser uma pessoa muito superficial e materialista. Falar em materialismo, nós estamos vivendo num tempo que é como se a gente estivesse à margem de um grande oceano, imenso oceano, com 3 centímetros de profundidade. Não é só pela seca, não, é pela falta de espessura do ser humano. O ser humano não tem espessura. Nós estamos precisando nos rebelar contra essas coisas precárias que você compra como se fosse coisa boa, depois você vê que ela não vale nada. Ela tem que ter durabilidade. As coisas têm que ter durabilidade. Nós estamos aqui numa casa antiga, histórica, que foi totalmente reinterpretada, e o fato de se ter reinterpretado está conseguindo fazer isso aqui perfeitamente, como fez no passado. Ou aqui foi uma sala, não sei se era de um diretor ou alguma coisa que acontecia aqui, mas o prédio viajou no tempo e com dignidade ele está cumprindo sua missão. Pensa bem hoje com essas coisas provisórias. Choveu, mofou, essas casas que são feitas aí, você dá um soco na parede, atravessa o ambiente, né? Qualquer coisa ela trinca, é tudo muito efêmero. Parece que a gente hoje também, o amor ficou mais superficial, não existe mais, as relações de amizade são menores, não é? Um cara e um amigo, e o outro uma relação com o seu cliente. Você vai trabalhar com você, você vê como é que é frágil a relação que você tem com uma pessoa que te fornece um serviço. O cara faz uma coisa horrorosa e justifica da forma mais banal, né? A culpa é do Fernando Henrique. Não é isso? Então eu gosto de ver o seguinte, isso aqui é a Escola Guiar. A Escola Guiar, volta só um pouquinho da Escola Guiar. A Escola Guiar é um trem de ferro. Nós mineiros adoramos trem, então trem de ferro. Feito de quê? De aço. Aço de onde? Da montanha de ferro. Minas, né? Escola sujona. Não é um laboratório de asepsia. É escola de arte. O chão é sujo, parede para pregar coisa. É uma escola. E o que ela é? Ela é um risco. Por isso que eu falo que o conceito é interessante, porque ela não é uma escola que fala assim, olha para mim. Ela é uma escola que gera uma praça. Ela é uma linha que gera uma praça. Essa praça é essa coisa branca, verde. Branca é porque é metáfora com a tela do artista. Não tem nada. Como a tela do artista é branca, a praça é branca, limpa.
e é uma linha. Essa linha é um trem de ferro, de aço, que sai de uma montanha de ferro, e uma linha que desenha uma praça. Quer dizer, a escola desenha a própria praça. Com ela mesma, ela desenha uma praça para que ela more nessa praça. Então, praça e prédio se reafirmam o resto da vida. Eu costumo dizer urbanismo e arquitetura. O que é mais importante como conceito? O relógio da praça ou a praça do relógio? Não é? O feminino ou o masculino? Praça feminino, relógio, falo, né? Fincado sobre o solo. Praça, relógio. Não, um não vive sem o outro. Um refere o outro. Urbanismo e arquitetura se referem. A praça dá grandeza ao relógio, assim como o relógio define, referencia a praça. Aqui é a Academia Mineira de Letras. Outro projeto que eu acho que fala de beleza, fala de ética e fala de generosidade. Aí está o Casarão dos Borges da Costa, do Luiz Signorelli, não é? E aqui do lado, um elemento que dialoga com ele, repete o vitrô, aquele vitrô é repetido. Esse vitrô está aqui, ó. Aqui é fechado, aqui é fechado. Aqui é aberto, aqui é aberto. Então, há um cruzamento aqui de valores. E mostra o seguinte: a casa tinha que ser fechada porque era uma casa onde morava uma família. E o prédio do anexo tem que ser aberto porque o prédio do anexo tem que integrar a Rua da Bahia. Então, essa interpolação aí, ela é importante para gerar o discurso, o que o edifício diz. O prédio tem que dizer, se ele não dizer, ele é mudo. Prédios mudos, nós estamos cheios de prédio mudo. Prédio que não tem o que dizer. Eu costumo dizer que eu detesto prédio de vidro, apesar dos clientes, dos meus consultores, terem imposto alguns, mas vidro espelhado, para mim, devia ser proibido pelo Ministério da Saúde. Porque o vidro espelhado tem 3 erros. Ele estraga com a escala, porque você não vê a pessoa lá dentro, então você não tem noção escalar. Porque escala é aquilo, né? Você olha um homenzinho, você fala, aquele negou um homenzinho, aquilo ali, então aquele prédio tem aquele tamanho. Quando você fotografa um besouro com uma caixa de fósforo, você quer mostrar qual que é o tamanho do besouro, não é? Então, quando você vê o prédio, você quer mostrar o tamanho do prédio. Isso é uma noção de escala, que você tem o direito de saber a escala da sua cidade. Depois, o outro problema do vidro é que ele é autoritário. Eu te vejo, você não me vê. Peraí, né? Então, um dos lados é privilegiado. E o outro, que é o pior, é o seguinte, que o prédio normalmente é feio e repete um outro prédio feio dentro dele. Aí é 2 vezes feio, é ao quadrado, entendeu? A desgraça que não acaba mais. Então tá aí, ó, a autonomia. Você vê a Rua da Bahia, o grande rio de Belo Horizonte cultural. Minha vida é essa, subir Bahia, descer floresta, né? Seu nosso querido Rômulo Paes. Aqui só um pouquinho aqui o casarão com seus e aqui a integração com a Rua da Bahia. Rua da Bahia, gente, olha aqui, não é mitideza não, mas a Rua da Bahia já foi descrita pelo Carlos Monte de Andrade, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, Fernando Sabino, Pedro Nava, Paulo Mendes Campos, Guimarães Rosa, Murilo Rubião, Roberto Drummond. Esse eu não esqueci alguém aí. Chique, né? É chique. A gente tem que importar. E essa questão também aí colocando é a ideia do espaço de convite. Quer dizer, o espaço tem uma neutralidade para que as coisas, os eventos, as pessoas sejam fundamentais na construção da totalidade do espaço. A pessoa, a arquitetura é uma construção na direção do outro. Sem o outro não existe arquitetura. O Aristóteles fala o seguinte: primeiro é o plano,
onde você pode ficar confortavelmente. Para o lado, nasce a terceira dimensão. Para baixo, muito abaixo, é Plutão e Proserpina. Para cima, muito acima, onde nascem as estrelas. Então, essa explicação do estar no mundo mostra o seguinte, que você está entre Deus e o diabo, procurando a complementariedade, que nasce para o lado. Terceira dimensão. O espaço nasce para o lado onde está o outro. O espaço nasce para o lado porque o espaço, ele é o desdobramento do plano egoísta, onde eu me sinto confortavelmente, para o outro. Então, a arquitetura é uma construção na direção do outro. E é uma construção na direção das pessoas que se assentam, convivem, que usam. A utilização do espaço arquitetônico, ela é que define a validade dele. Esse foi o projeto que nós fizemos para a Rua da Bahia, né? Por um pai está ali, né? Maltratado. Eu adoro ver lá. Ninguém cuida dele, mas está assim de gente. Igual o andorinha no fio, entendeu? Porque sentadinho do lado do outro, tem uns skatistas, tem um pessoal ali cheirando umas coisas, tem umas... No domingo tem uns velhinhos tomando sol. Essa é uma casa também, por exemplo, uma casa que mostra uma questão que eu falo do belo aqui. Não é uma coisa que está colocada nesse cantinho para embelezar, não é? É um nada, é uma porta enorme de um caminho. Eu gosto da ideia de nada, pouca coisa, mas tem que ser suficiente para criar um discurso. Então eu estou caminhando por uma parede na esperança de alguma coisa que eu vejo lá. Passei por uma água, porque a água lava tudo, só não lava a língua da gente, né? A água. Passou pela água, ponte. Ah lá, aquilo ali. O que é aquilo? É isso. Isso é uma sala, que é paisagem. Já estaria suficiente se a janela fosse aqui, né? Aí, como nada chega para nós, né? Criou, aumentou o pé direito, você pode ver um passarinho voando aqui, ó. Uma lua, uma chuva. É uma homenagem às montanhas. Esse é o Parque Ecológico da Pampulha, que era aqui o feio, lixo, sofá velho, pneu, cachorro morto. Às vezes também julgavam os bandidos, julgavam os presuntos, como diz. Era o horror da cidade. Aí nós pegamos esse trabalho e trabalhamos uma área de 150 mil metros quadrados num parque substantivo. Substantivo é porque não tem adjetivo. Aí, cortou, gente. Substantivo é arroz, feijão, linguiça, torresmo, cachaça, né? Brasileiro gosta disso. E adjetivo seria grandioso, melodioso, que não enche barriga. Só dá para... Então eu acho que a ideia é fazer um parque que só grama e árvore, e espaço. Então o menino vai lá não para encontrar zangamurrinho, não vai encontrar negocinho para apertar, para fazer buzina. Tem nada. Ele encontra o lugar para exercer suas perninhas, correr, ser livre. E o pai olhar ele ser livre, a mãe olhar ele ser livre. O pai subir no homorrote daqui que nós fizemos e ver o menino rolar e se sentir poderoso porque permitiu isso para o filho. Não é essa coisa segregadora que impede que as pessoas estejam com a sua família. Nós temos uma cidade comprimida, absolutamente sem área de lazer. Então fizemos isso, ó, o menininho está lá correndo. Aqui sobe, rola para cá. E nesse espaço surgiu o monumento da imigração japonesa. Esse monumento é uma ponte. A proposta metafórica. A metáfora é bonita pelo seguinte: se você faz uma poesia, a poesia tem uma durabilidade, porque a gente não quer só comida, nem também, mas a gente quer também transcender. Você quer entrar no universo do onírico e da dimensão poética, que é a dimensão da sensibilidade, da percepção mais... E eu adoro ficar pensando que um dia um japonês saiu daqui do Japão, atravessou uma ponte metafórica, chegou em Minas. Saiu de um triângulo, de uma bola vermelha para um triângulo vermelho. Não é?
que é uma ponte? Uma metáfora. Ponte é uma coisa que o homem inventou para ultrapassar o obstáculo, sem tentar destruí-lo, nem fingir que ele não existe. Isso eu acho belo. Uma atitude estúpida seria: o meu obstáculo eu quero matar, arrebentar e bombardear. Ou então desprezar. Já a atitude japonesa, vamos dizer, dessa gentileza japonesa, é dizer o seguinte: como eu vou ultrapassar esse obstáculo sem fazer nenhum, sem encará-lo de verdade, com respeito? Então a ponte tem essa metáfora. O espelho d'água aqui é a personificação do obstáculo. E é água, gente, que eu acho a água incrível por isso, porque ela reflete da linha dela para cima, ela reflete, e para baixo ela esconde. Não tem dimensão, não é? É uma coisa que não tem dimensão. Ou para baixo é escondido, para cima é refletido. É interessante essas coisas que não têm dimensão, como, por exemplo, a linha, a sombra, o tempo. O presente não tem dimensão. Não é? Como é que é engraçado? Faz a minha vida inteira cheia de presentes, mas ele não tem dimensão. Antes de eu começar essa palestra já passou, e agora eu estou construindo. É igual uma sombra na parede, ou é luz ou é sombra. Se você pegar onde tem a divisão do outro, não é nada, não existe matéria, você não consegue pegar aquilo. O presente você não consegue pegar. E, no entanto, faz na nossa vida. E seu espaço interno, que é uma alegoria, o vermelho das bandeiras, né? Totalmente curvo. A acústica disso aí é incrível. Eu já cantei um dia, é engraçado. Cantei São Vicente, do Milton Nascimento. Outro trabalho também foi o Expo Minas, quer dizer, uma ideia quase amilcariana, né? Uma porta poderosa, escrito aqui: sou o mundo, sou Minas Gerais, de onde você vê a exposição 3 e um grande salão de distribuição. Um gesto amplo, né? E quando você faz esses gestos, você vê, é raro o lugar que você possa fazer uma reunião disso, não só externa, como internamente. Foi a FanFest durante a Copa do Mundo. Alguém foi lá ver, não? Que foi uma transformação rápida, e foi o único lugar de Belo Horizonte que permitiu fazer quantas pessoas foram? Acho que 25 mil, né? 25 mil pessoas assistindo o jogo de futebol lá dentro. Esse é o espaço interno, que eu acho interessante também, é o seguinte: é que o nosso Expo Minas, eu brinco com os paulistas, que é o nosso YMB, né? Ele tem 4 pilares para o pavilhão. Esse pavilhão está aqui, tem 6 mil metros. Desse lado a esse são 72 metros. É o maior vão livre de espaço da América. Você imagina, isso aqui é um pavilhão, lá são os outros 4, e você tem um espaço absolutamente livre para você criar qualquer arranjo. Esse arranjo aqui, por exemplo, foi a reunião do BID em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que a reunião do BID, Banco Interamericano do Desenvolvimento, ocorreu em um lugar único. Todas as atividades ocorreram dentro do Expo Minas. Normalmente eles dividem o setor privado num lugar, setor público no outro, a área cultural no outro lugar. Aí nós fizemos tudo. E fizemos uma pracinha aqui, ó, que você ficava andando no meio disso, igual no interior, comendo pão de queijo, conversando. Essa é coisa que o mineiro gosta. Um papinho, né? Isso aqui é a Praça 7, também quarteirão fechado da Rio de Janeiro de cima. Esse Rio de Janeiro de cima é interessante, esse negócio. Tem os caras que jogam dama, que por sinal só tem homem, né? Eles são Associação Mineira de Damas, só tem homem. Eles jogam dama. E eles então tem o seguinte: aqui em cima é um anfiteatro, aqui embaixo é uma tribuna. E no meio é o lugar de beber, que é a continuação da Galeria Praça 7.
Esse quarteirão, realmente dos 4, eu tenho visto que ele é o permanente usado. Ele foi usado da tribuna para pedir impeachment, já pediram, protestaram contra tudo que é protesto, vai para esse lugar. Aí, ó, então protesto. Aí o protesto é aqui, ó, tribuna aqui. Aqui é a música. Tem uma... O pessoal toca um violão, já cantei aí, viu, Poti? Poti é meu amigo aqui, ó. Querido amigo das madrugadas. Então eu já cantei aí um dia nessa rua. Eu sou cantor de rua agora também. Estou no currículo, cantor de rua. Ô, Leandro, outra coisa de coincidência é o número 17, que é hoje. Adoro esse número. Diana nasceu dia 17, eu nasci dia 17, Laura nasceu dia 17, formei dia 17. É tudo. Esse 17 me persegue, sabe? Do bem. Toda vez que aparece esse número, ó, sinal bom. Olha os domistas aí, olha o pessoal da dama. Esse é o novo prédio da CEMIG, que foi também uma atitude interessante pelo seguinte: o prédio antigo, o Júlio Soares, ele é como se fosse esse microfone aqui assim, ó. Tem um pilar e o prédio está aqui, ó. Então os concorrentes nossos fizeram um outro análogo aqui do lado, ó. Fazer assim, bom, já que tem esse prédio, vamos fazer um terreno exatamente o mesmo. A Avenida Barbacena tem do lado, tem um outro intermediário. Então fizeram coisas assim. E a minha proposta foi exatamente fazer o contrário. Foi fazer que o prédio não fosse uma comparação, nem uma competição, que fosse um diedo que acolhesse esse aqui, que fosse uma moldura para esse. Então aqui, ó, este edifício tem muito mais presença de massa do que esse, que ele é fininho, desenha uma praça. Então, essa quina daqui do prédio encaixa dentro dessa praça. Esse prédio tem umas vantagens também, porque ele agora recebeu o AAA da Procel. É o único prédio de Minas 3As da Procel. Procel é que faz geladeira, ar-condicionado. Ele tem um dispêndio de energia no mínimo 30% menor do que qualquer prédio igual a ele. E ele é certificação ouro da LEED. A LEED é de certificação de energia e meio ambiente mundial, feita pelo Green Council. Esse é um outro trabalho também que eu acho muito interessante, muito difícil, porque tem que ser meio Cabrito Montes, né, para poder colocar esses prédios sem ferir uma topografia acidentada. E esse prédio nós ganhamos o prêmio Melhor da Arquitetura do Brasil com a colocação das torres em curvas de nível. Você repara que a torre ela vai até o chão direto, sem alterar a topografia. É como se ela estivesse encaixando, posando sobre o terreno. O que os outros prédios fazem é criar uma plataforma na borda do terreno, levanta essa plataforma, fica aquelas quinas retas. Então, o predomínio dos muros de arrimo, das construções da base, praticamente roubam qualquer harmonia que tenha o prédio em cima. E aqui é uma relação dele com a natureza, com o verde, né? Como é que eles vão se... Aqui é um clube central, em que tem essa torrezinha aqui. Eu adoro falar que isso aqui é um brinde à natureza, um brinde às montanhas, que eu amo, né? Isso foi um trabalho feito para achar. Você imagina, aqui é a casa Dona Beija e aqui é a matriz de São Domingos. Então nós fizemos um trabalho ligando a matriz à casa Dona Beija. É o primeiro projeto do mundo que liga o sagrado ao profano. Então, imagina que isso aqui era tudo picado. Tudo picado. Eu fiz a proposta de fazer um atravessamento só aqui no ponto de traffic calm e formar um espaço para o pedestre. O prefeito foi impeachmentado agora, o novo prefeito está querendo cortar tudo de novo. É de uma coisa impressionante, não é não? Eu acho que a classe política está precisando de fazer tem um pouquinho de aula de origami, floral, suavizar esse coração. Porque como eles são especializados em fazer besteira, porcaria, tudo é o equívoco, parece assim, quase uma
uma regra. Aqui, ó, a entrada do teatro com porte-cocher para a pessoa descer, coberta e entrar. Está vendo essa marquise? Faz o acesso. Aqui tem um salão de entrada. Não tem foto interna, não, né? E esse teatro que é semi-enterrado, ele abre essa boca externa e forma o seguinte: aqui é a caixa de palco. Esse teatro é uma delícia, gente. A acústica dele, nós trabalhamos acústica. Todo o trabalho do teatro de caixa de palco foi feito pelo Pedro Pederneiras, do grupo Corpo, de maneira que ele é um craque. Nós colocamos aqui caixa de palco, ordimento, tudo aqui, essas portas aqui. A proposta foi colocar as portas acústicas que vedam, separam o som de fora do som de dentro. Então pode ter um evento para dentro e um evento para fora ao mesmo tempo. No Ibirapuera, você abre a porta, você tem que escolher, não é? Aqui não, você pode ter um evento aqui fora e outro para dentro. Porque isso aqui vira uma espécie de concha acústica. Esse material aqui reflete o som e o povo senta aqui, ó. Tem aqui lotado de gente assistindo Ivan Lins. Lotado. E o Ivan Lins encantadíssimo com a cidade do interior ter isso. Esse aqui foi o projeto que nós ganhamos agora, Centro Administrativo de Belo Horizonte, que foi um desafio interessante. Aqui é a Avenida Afonso Pena. Aqui é a escultura da Meire Vieira. Então, a proposta foi o seguinte: evitar fazer um prédio vertical, o mais horizontal possível. Quer dizer, ele permitir por baixo dele a visão de tudo, que a cidade continuasse. Mas a proposta interessante é que, se você for olhar de cima, essa quadra, ela foi desenhada pelo Arão Reis em 1897. Então, na realidade, ela é exatamente a quadra do Arão Reis elevada à posição de edifício. É como se você fizesse uma homenagem ao desenhista urbanista da cidade. Quer dizer, aqui eleva aquilo e cria por baixo uma praça de 9.500 metros quadrados, absolutamente permeável para o povo poder se encontrar. Isso aqui é coberto 3 vezes o MASP São Paulo. 3 vezes aquela cobertura do MASP. Então, aqui embaixo permite a conexão entre a Avenida Paraná do BRT, do MOVE, com a Avenida Santos Dumont, com a própria rodoviária, que vai se transformar numa área modal. Então, o prédio sai da cena urbana, ele não é mais um obstáculo. Essa praça só tem acesso aos transeuntes, e quem vai para a prefeitura tem que descer por uma escada, e lá embaixo é todo o hall de acesso. E aí você pega os elevadores e vai. Aqui nesses níveis tem uma... Vou voltar um pouquinho. Isso aqui, ó, são ciclovias. Você vai pegar a sua bicicleta e pode chegar em qualquer andar para trabalhar, andando de bicicleta aqui nessas... Não é? E chega, para a sua bicicletinha e vai trabalhar. Ela serve de ciclovia, mas ela também serve de bandeja de luz, porque a luz bate, reflete, vai para o teto e corta a incidência do raio solar direto. E lá em cima, olha, aqui dentro, o prédio também, os pilares lá de baixo são ocos, o que permite que esse camarada aqui, o Mick Jagger, né, paquera a menina lá do outro andar, ou sei lá o cara. Aqui você tem uma interação. O prédio não é lâminas, separando um andar do outro. Porque ninguém arquiva, você vai sendo arquivado no seu andar, não é? O prédio da CEMIG, por exemplo, nós fizemos de 3 em 3, os prédios são vazados, de maneira que você consegue conversar com a pessoa. Não é conversar tanto, mas a percepção de estar num conjunto único. Quer dizer, é uma forma de você somar o andar de cima com o de baixo. E a visão da cidade o tempo todo. Quer dizer, o final da Avenida Afonso Pena, sem interferir no skyline, você tem um prédio que é a elevação dos quadrados diagonal, ângulo reto e diagonal do Arão Reis, uma praça embaixo. E em cima, uma nova praça solene, que vê a Serra do Curral, vê toda a área histórica da Lagoinha, e essa praça aqui, ó, coberta, que é o jardim que vai ligar
à rodoviária, ao metrô e ao bairro da Lagoinha. E esse aí, para terminar, é o Monumento à Liberdade de Imprensa em Brasília, que nós ganhamos o prêmio internacional com ele, que é um monumento também que usa da questão da beleza mais voltada para a ética, para a mensagem, para o conceito. Primeira parte desse desenho é o seguinte: uma grande superfície de toque no chão, que é a verdade. A liberdade de imprensa não é a liberdade que o jornalista tem de falar mal de qualquer pessoa, de nós. É a liberdade que nós temos de ter acesso à informação, ter vinculação das nossas ideias, das nossas reivindicações. Eu acho que a grande liberdade de imprensa é a ferramenta da cidadania e da sociedade organizada. Então, o jornalista, para mim, ele tem um vínculo enorme com a realidade. E o segundo tempo é o tempo da opinião, que se liberta, é o tempo da versão que você fala. Então é o tempo que vai para fora. E sempre a ideia do ver. Então, para nós que a gente tem a liberdade de ter acesso às informações de verdade, que a gente não seja manipulado por elas, né? E que estou aí às ordens para falar qualquer coisa. Eu imagino que eu tenha rodado um pouquinho nos causos, né? Porque a gente é contador de causo. E estou às ordens para as perguntas. Muito obrigado, gente. Gente, alguém gostaria de fazer algumas perguntas? Sempre bom esperar um pouquinho, que sempre aparece alguém que estava meio tímido. Oi, Gustavo. Eu. Você mencionou aí sustentabilidade e é uma questão super em voga e super importante. Eu trabalho com luz, com essa história de LED, 50 mil horas, né? Assim, todo mundo fala da economia de energia, mas pouco se fala do que vai ser feito com esse lixo eletrônico daqui a 50 mil horas, né? Assim, se esse LED vai ser substituído, o que vai acontecer com a carcaça da luminária, né? Eu queria saber, com essa, não dizendo que a arquitetura não é sustentável, mas assim, quais foram as principais mudanças, caso elas tenham ocorrido, né, assim, no processo de projeto, né, de conceituação da arquitetura, com todas essas preocupações de atingir, né, assim, questões sustentáveis e certificação, principalmente, né, dos edifícios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Bom, eu vou colocar assim, uma coisa aqui que eu acho do progresso na arquitetura. Eu não acho que a arte progrediu. Eu não sei quem que é melhor artista, se o Homem das Cavernas, Picasso, Pollock ou Vic Muniz. Eu não sei dizer quem é o melhor artista, se existiu evolução nesse período, não é? Eu acho que a arte é arte. A arquitetura também é arquitetura. Eu não sei qual arquitetura mais bonita, se é das pirâmides ou do Paládio, ou se a gente está fazendo arquitetura contemporânea bonita. Eu acho que nós registramos um tempo. Da mesma forma que mudamos as nossas posições, mas a gente é essencialmente a mesma coisa. Nós somos pessoas que estão buscando um abrigo, um acolhimento. Eu acho que o primeiro homem pelado no planeta, a primeira coisa que ele fez foi arquitetura. Me perdoe as outras profissões, mas olha aqui, esse camarada, ele viu pelado. Faça essa experiência para você ver. A primeira coisa que você faz quando você está num lugar, foi colocado em algum lugar pelado, é arrumar um lugar. Isso é natural do homem. O lugar que você vai arranjar, ele tem um lugar comparado com a sua dimensão, com a sua corporeidade, não é? Então você vai lá, escolhe uma caverninha, ou escolhe um negócio, mas não para rato, nem para tatu, nem para tartaruga. Você pega para o seu tamanho. E ali, naquele lugar, você começa a se relacionar com ele. Depois que ele está acomodado, você pode sair para comer. Mas antes, primeiro, é a proteção do seu corpo.
Então, essa atitude de buscar um lugar no planeta, buscar um lugar no planeta, é do homem, ontológica. Isso faz parte da estrutura do homem. Isso é arquitetura. Então, quando eu penso nas LEDs, nas luzes, nas tecnologias que foram agregadas, que na arquitetura, por exemplo, até hoje nós fazemos o quê na arquitetura? Janela, parede, piso, teto. Porta, janela, o que mais? Escada. A mesma coisa. É igual nota musical. Você está tocando a mesma nota musical que o bar, que tocava, e a música é diferente, não é? Então, acrescentamos elevadores, acrescentamos sustentabilidade, mas sustentabilidade também é responsabilidade. Quem era insustentável antes era perdulário, sempre foi. Quando você coloca uma janela voltada para o nascente, você está sendo correto, sério. Você está sendo justo e ético. Porque a ética e a estética não são contrárias umas às outras, não. Já houve uma Bienal de Veneza que falava assim, mais ética, menos estética. Eu acho que não existe estética sem ética. Como é que você pode dizer uma coisa puramente estética se ela não tem um vínculo imenso com a realidade humana, com as coisas do homem e com os processos humanos reais que a pessoa vive? Que você está reagindo sensivelmente a um processo que você denota e percebeu, não é? Então, eu acho que quando você vem com a tecnologia, você tem que estar do mesmo jeito que estava o primeiro arquiteto, com ética e se tem lixo, qual a acomodação do lixo? O lixo não é de uma proporção tão estupenda assim, não. O lixo atômico é colocado em caixas e tem pessoas que exportam, jogam para o espaço o lixo atômico, né? Mas eu fico pensando como é que nós vamos fazer. É claro que nós vamos ter que substituir tudo isso por lâmpada de baixo consumo. O nosso prédio lá, Procel, é exatamente porque a gestão de elevadores é completamente diferente. Nós fizemos elevadores que, para público, separado o elevador, separados em colunas, separados no prédio. Normalmente você vê que o prédio tem um núcleo de circulação vertical central, tanto os funcionários como os usuários, eles entram pelo mesmo lugar. Quando você separa, você diminui toda a questão de segurança e de funcionamento. Você pode criar um regime de uso dos elevadores de serviço diferente do uso dos elevadores de público. O que vai fazer é o seguinte: otimizo, 2 andares não são usados, o funcionário não pode andar, tem que subir de escada ou descer. Você pode criar esse tipo de mecanismo e baixar o consumo. Mas não é só isso, não. Nós fizemos o prédio da CEMIG, da Forluz, hoje o novo, ele tem uma coisa interessante que foi a introdução, que não é nem da LID e nem da Procel, é nosso do Carbon Free e do pessoal do RIBA, que é a descontaminação do prédio. A célula fotovoltaica aciona um sistema de exaustão e o prédio, quando chega à noite, o prédio abre-se os exaustores, todo o ar viciado que está dentro do prédio sai fora. Hoje não, qualquer prédio de ar refrigerado, o ar refrigerado do dia, na hora que se desliga o aparelho, ele continua o ar lá dentro, ele fica lá. Então ele está cheio de contaminação do dia e continua a contaminação. Vai criando uns fungos, vão passando de família para outra, né? Vai criando. Esse caso não, você pega o ar da noite, entra dentro do prédio e totalmente sai todo ele fora e resfria. Esse prédio resfria as massas. Isso aqui é massa. Se eu puser um forro aqui, eu tiro o contato desse ar com a laje de concreto. A laje de concreto, ela tem massa para esfriar o ar. Se eu gelar essa parede aqui, ela gela esse ambiente o dia inteiro. Por isso que esses prédios são todos assim confortáveis, porque eles estão guardando frigoria. Então lá voltamos ao conceito que já existia, de expor as massas para que elas guardem frigoria, para precisar de menos ar-condicionado durante o dia. Então essa é uma porção de detalhezinhos que nós estamos fazendo, trabalhando. Por exemplo, as orientações. A cidade administrativa, sem criticar o Oscar Niemeyer, porque o Oscar Niemeyer de um tempo nem se falava nisso. Tem que ver isso, né? Mas a cidade administrativa, as fachadas que dão para a estrada, para a via, são fachadas leste. Então o sol da manhã
bate naquelas duas fachadas. E o sol da tarde bate nas outras duas. Se ele tivesse colocado o prédio, ao invés de ficar assim, não teria sol, porque o sol da manhã, o sol bateria numa fachada cega e o da tarde também. Só a norte você coloca os brisos. Então vai ver o prédio da Semig, da Forluz. Só entra sol, não entra sol em nenhum lugar do prédio, porque tem brises na fachada norte e a fachada sul é completamente liberada para ver o novo prédio. Então ali não entra sol. Respondi. Então eu acho assim, o LED veio para ficar. E eu estou imaginando o grafeno. Meu sonho é o grafeno. O grafeno é um material biplano. Ele tem um átomo de espessura, feito de grafite, carbono. Grafite é um material que tem 300 vezes mais resistência que o aço e 200 vezes, ao contrário, 200 vezes mais resistente que o aço, 300 vezes mais condutível do que qualquer material sílica, qualquer material já inventado até hoje. Esse vai ser o grande aliviador do peso das coisas, das baterias, das estruturas, das telas, das eletrônicas, dos cabos, das transmissão de dados. Vocês entram aí no grafeno, vocês vão ficar impressionados, o que é isso? E eu não sei como é que está essa pesquisa. O Brasil pesquisa um pouco isso. Mas esse aí é que eu acho que vai ser a terceira onda, ou a sétima onda, não sei, é a onda do grafeno, que é a onda da redução dos suportes da energia. Imagina uma bateria. Eu lembro de uma piada do português, que ele falava assim, tem algum português aí, não é brincadeira com o português. Ele tinha um telefone celular desse tamanhozinho, e o cara falou, mas os outros todos são grandes. Eu falei, mas esse é pequenininho. Eu falei, mas agora a bateria está aqui. Ele carregava uma bateria que era de quase 2 quilos, umas malas assim, laterais. Hoje não, a bateria feita de grafeno é uma bateria que guarda muita energia e não tem peso. Oi. Bom dia. Eu tenho a sensação, nos últimos anos, de que BH não tem mais espaço para nada, que não tem onde construir algo novo. E no que você mostrou para a gente ali, tem uma certa grandeza, cada prédio tem uma certa grandeza, um espaço mais livre, é o nada, é menos poluição visual, pelo menos para mim. Essa sensação que eu tenho com relação à cidade, ela procede ou é porque eu não ando observando a arquitetura de BH, ou ainda tem espaço ainda para esse tipo de arquitetura, que é mais limpa? Eu acho o seguinte, que nada é definitivo. Eu lutei tremendamente lá na Praça da Estação para que não se construísse aquele centro da adolescência. Sabe? Eu lutei de todas as maneiras, fiz de tudo. Todos os debates que eu fui, eu falava isso e provava que a cidade está crescendo e os espaços abertos estão diminuindo. Então, quer dizer, aquele terreno ali era exatamente para gramar aquele terreno, pura e simplesmente deixar gramado. Você ficava vendo o viaduto Santa Teresa e o viaduto da Floresta, e aquele prédio, inclusive aquele outro prédio horrendo que tem lá, arrancar também aquilo ali. Quer dizer, nós ficaríamos com uma esplanada cívica imensa. Então eu fico pensando o seguinte, nós temos muita coisa para desconstruir nessa cidade. E com essa perspectiva da desconstrução, e que às vezes é voto vencido, somos votos vencidos nisso, a despeito disso é importante lutar por esse espaço. Toda vez que nós fazemos, é impressionante esse espaço popular, o Parque Ecológico da Pampulha. O sujeito falou para mim, parque ecológico por quê? Isso aí é tudo esgoto e lixo. Eu falei, ecológico porque a atitude é ecológica. Se vocês forem ler o Caule, o alemão que conceituou ecologizar, você pode ecologizar dentro da Amazônia, no lugar mais cheio de árvore da Amazônia, você ainda pode fazer um gesto de melhoria daquilo. Então sempre você pode criar uma maneira de melhorar o comportamento ecológico de algum lugar. O Parque Ecológico da Pampulha é um parque ecológico, sim, porque é uma atitude que contrariou uma outra que era absolutamente destrutiva.
Este parque, ele foi, depois de feito, ele foi replicado. Eu acho que são mais ou menos uns 8 aqui em Belo Horizonte. Mas em todos os orçamentos participativos, a comunidade pedia: queremos um parque ecológico para a nossa região. Eles não sabiam o que eles estavam querendo. Eles estavam querendo aquele parque. Sem zanga-burrinho, porque o zanga-burrinho enferruja, corta a perna do menino, você faz maldade com aquilo. Entendeu? O parque tem que ser mais fácil manutenção. Nós vivemos numa sociedade que não tem dinheiro para manutenção. Então nós temos que colocar a meta muito clara. Espaço. Cidades caminháveis. É isso que nós queremos. Cidade onde se possa caminhar. Chega de carro. Tira o problema do carro. Não fica olhando o carro tanto. Olha mais o andarilho, o caminhante. O caminhante é o amador da cidade. Quem anda de carro não percebe uma árvore, um cheiro de uma planta e uma pessoa interessante. Não percebe. Ele só quer chegar em casa. Esse sujeito tem o ponto de onde ele sai e o ponto onde ele chega. O caminhante não. O caminhante quebra a viagem, passa na loja do camarada, cumprimenta o seu Zé. E aí, seu Zé, tudo bem? O torreiro chegou e tal. Ele vai andando pela cidade, ele vai conversando, vai sentindo o cheiro da flor, ele vai vendo o detalhe da arquitetura de uma casa. Ele vai se apaixonando pela cidade que ele vive, não é? O Merleau-Ponty fala assim: os acidentes de percurso são constitutivos do percurso. Quer dizer, na realidade, o percurso não é feito de onde você partiu e onde você chegou. Ele é feito de tudo aquilo que te faz caminhar, que te promove o caminhar. Então eu acho interessante, a proposta seria a proposta da volta das cidades caminhadas. Aí eu acho que nós temos uma cidade horrível, absolutamente mal planejada. Nós fizemos tudo de errado, mas nós temos como consertar sempre. Gente, já até passamos um pouquinho do tempo. Tem alguma última pergunta, rapidinha? Não? Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Creative Mornings, ele acontece todos os meses. Então, se vocês seguirem a gente lá naquela página do Facebook, vocês vão saber sobre todos os próximos eventos. A gente sempre procura trazer pessoas que sejam, enfim, incríveis para dividir o conteúdo com todo mundo e para fazer com que, quando vocês chegarem no trabalho, depois de sair daqui, ou na faculdade, enfim, para onde vocês estiverem indo, simplesmente não sentem na frente do computador e comecem a fazer o de sempre, que vocês saiam daqui e pensem um pouco sobre tudo que vocês escutaram. O evento é sempre gratuito. Mais uma vez eu queria agradecer aos parceiros, a Gerdau, ao Sebrae, ao museu. Queria agradecer mais uma vez 7,5. Também lembrar que sou eu aqui que estou na frente falando, mas quem faz isso, na verdade, junto comigo é o Diego, o Pedro Raslan, a Ana Miranda e a Fernanda também. Então, queria mais uma vez pedir uma salva de palmas e esperamos vocês.